TV Zaratustra. Ele, o Titã. Wolfgang Miller-Lauter. Wolfgang Miller-Lauter é alemão oriental da antiga DDR, aquela que parece que o capitalismo vende como se tivesse gerado nada, só extremistas de direita que estavam lá nos esgotos sendo gestados para quando ela fosse unificada virem à tona. Não, tem várias coisas muito interessantes. Nós vamos ler aqui o capítulo 6, A Caminho para o Além do Homem. A intensificação de potência é o critério para a verdadeira grandeza do homem. Fixar-se numa determinada perspectiva, a intransigência em um ideal leva à rigidez, que não tem mais em conta a modificação incessante do todo da efetividade da luta dos antagonismos. Mesmo se o forte do futuro, em vista da afirmação de potência, realizasse o reconhecimento relativo, tal como acima mencionado, ele sucumbiria, assim, de uma das alterações imprevisíveis na constelação inteira das vontades de potência. Isto é, no todo do mundo, exigisse a posição de um novo ideal. O cultivo do grande homem enquanto planejamento das condições sob as quais ele pode prosperar. Precisa fomentar, por isso, tanto essa capacidade de fixar um ideal condutor, quanto a capacidade oposta de modificá-lo, ou até mesmo de abandoná-lo em favor de outros ideais. A mobilidade do grande homem, agora exigida, aumentará à medida que ele se abrir à variedade de perspectivas possíveis. Quanto mais perspectivas estiverem à sua disposição, mais favoráveis serão as chances de manutenção e intensificação dessa potência. O que ele quer dizer com isso? Que esse indivíduo a caminho do Übermensch, ele tem que ser alguém que troca de pele o tempo inteiro. Ele tem que se apegar a metas condutoras, usá-las ao limite, largá-las, pegar outra, largá-las. Então, aquela coisa fixa, aquilo dali leva à estagnação. Eu lembro que eu tinha um idiota, que era um grande amigo na juventude, que a vida como idiota levou a ser um artista fracassado, que ele dizia assim: pô, você não tem personalidade, você muda toda hora. Cara, eu estava no caminho certo da coisa. É você mudar de perspectivas. Atente sempre aos amigos idiotas e sabotadores. Suspeite sempre. Você tem que trocar de perspectivas, você tem que se remuniciar o tempo inteiro. Entendeu? É por isso que eu, dei aula de filosofia, depois fui transar poesia, teatro, depois fui para as artes plásticas, depois fui para a escultura, aí voltei para a pintura, aí fui para a filosofia, fiz a pesquisa que eu disse, aí voltei para as artes plásticas, aí fui para a fotografia, aí misturei a fotografia com as artes plásticas e senti necessidade, aí pintou, de fazer umas palestras sobre Nietzsche, e o fogo pegou e estou aqui fazendo esse canal. Aí tu vai falar, então você não se fixou em nenhuma carreira? Não. Eu rodei por coisas. Eu tive metas condutoras que eu abri mão e fui fazer outras coisas. Quando eu falei ontem que eu estava há 70 meses, na verdade foram 77 meses, pesquisando o conceito do Übermensch para fazer um livro como o da professora Noeli Sobrinho, só que o meu ia ser com Nietzsche, mais de 60 interpretadores de
comentadores, e quando o livro, quando eu falei, foi uma coisa muito louca, foi uma coisa meio Forrest Gump. Eu estava há quase 7 anos trabalhando naquilo, eu falei assim, por que eu estou fazendo isso? Aí uma voz disse, porque você quer a aprovação dos acadêmicos, de Gilvan Fogel, que foi teu professor, de Casanova, que estudou contigo, de fulano, de cicrano. Não. E como é que eu me livro disso? Vou para a arte. Da mesma forma que eu me livrei de pessoas como que o Ítalo Morricone vai aceitar o meu trabalho quando eu era poeta? Me livrando dele, fazendo dele uma coisa que ficou para trás. Então a vida é um deixar para trás, é um ser contraditório o tempo inteiro, é se focar, porque a gente vive um mundo que a gente desde pequenininho, hoje mais ainda, eu tive um pouco mais de liberdade por causa disso, mas eu pude escolher o que eu queria, mas tem gente que não tem nem essa oportunidade de escolher o que quer, que escolhem para ele. E aí tu tem que fazer aquilo a vida inteira. Não, você não tem que fazer algo a vida inteira, você vai ter que fazer o que você tem vontade. E quando eu me senti assim, cansado de estar mergulhado no conceito do Jung, fui fazer artes plásticas. E depois fui fotografar, fui misturar as duas. E aí o acaso me fez dar uma palestra, gostei, voltei a dar palestras e agora estou com esse canal. Então as coisas elas não são fixas. Não ouçam pessoas que dizem, você tem que fazer isso. Não, você tem que fazer o que você tem vontade de fazer. Faça o que tem à vontade. E mande os sabotadores, os donos da verdade, os bocudos. TV Zaratustra no YouTube. Entrem, curtam, inscrevam-se e compartilhem. É isso aí.